Olá, sou o professor Dionísio Silva e este é o canal do Tio Johnny. Nesta aula, você vai conhecer os principais verbos auxiliares e identificá-los em frases. Os principais verbos auxiliares são ser, estar, ter, haver. Para compreendermos o que é um verbo auxiliar, é necessário primeiro conhecermos as formas nominais de um verbo. As formas nominais de um verbo são infinitivo, gerúndio e particípio. Para que a gente entenda as formas nominais de um verbo, vou utilizar o verbo estudar. Vejamos o infinitivo, o gerúndio e o particípio do verbo estudar. O infinitivo do verbo estudar é estudar. O infinitivo é quando o verbo tem aquelas terminações AR, ER e R, ou seja, quando o verbo não é conjugado. O gerúndio do verbo estudar, estudando. O particípio do verbo estudar, estudado. Agora que já sabemos as formas nominais, vamos utilizá-las para conseguirmos identificar o verbo auxiliar em cada frase. Observe. Camila estuda muito. O verbo estudar está sozinho, ou seja, não há um outro verbo que vá auxiliá-lo. Ou seja, não há um verbo auxiliar nessa frase. Agora veja a mesma frase, mas com um verbo auxiliar. Camila está estudando muito. Temos o verbo estar auxiliando o verbo estudar no gerúndio. Veja esta outra frase com a forma nominal no particípio. Camila tem estudado muito. Aqui temos o verbo ter auxiliando o verbo principal estudar no particípio. Observe esta outra frase com a forma nominal no infinitivo, ou seja, com aquelas terminações AR, ER e R. Nesse caso, estudar AR. Camila deve estudar muito. Nesta frase, o verbo dever, no sentido de precisar, auxilia o verbo principal estudar no infinitivo. Agora é a sua vez. Você vai responder qual é o verbo auxiliar nas frases seguintes. Se precisar, dê uma pausa para responder. 1. José tinha feito 3 gols. 2. Daniel vive cantando gospel. 3. Leonardo está viajando. 4. Eles devem fazer as tarefas. 5. Júlia havia chegado cedo. 6. Kelly está lendo o livro. 7. Joana está escrevendo uma carta. 8. Alice está chegando na escola. 9. Gilberto deve estudar bastante. 10. Tony está assustado. Ok, esta é a aula sobre os principais verbos auxiliares. Você pode auxiliar no crescimento do nosso canal. Basta se inscrever e compartilhar este vídeo com seus melhores colegas. Tchau! Até o próximo vídeo.